Muito bem, bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 31/10 de 2023. Agora são 6h17. Quero acolhê-los, dizer que é bom tê-los por aqui. Se tiver tudo ok com a transmissão, por gentileza, me avisem para que possamos iniciar mais um programa Café com Frankel. Bom dia, Flávia. Bom dia, Fá Ferreira. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Adriele. Bom dia, Yara. Bom dia a todos que já estão entrando aí na live. Lembrando que vocês podem convidar tantos outros, né, para participar aqui conosco. Basta clicar no íconezinho no canto inferior direito e disparar o aviãozinho. Podem interagir durante a live. Mandem coração, mandem questões aqui no chat, mandem comentários também, para que a gente consiga subir também o alcance dessa live. Tá bem? Legal. Bom dia, Silvana. Bom dia, Edilene. Como que estão as coisas por aí? Estão todos bem? Estão por onde? Já despertos? Muitos certamente a caminho do trabalho. Tantos outros ainda lutando contra aquela preguiça matinal, tentando viver a virtude do minuto heróico, né? De despertar, sair da cama, começar o dia. Enfim, eu sei que tem alguns que assistem esse programa já na prática de atividade física matinal, né? Alguns já estão aí fazendo atividade física, estão caminhando, estão na academia, enfim. Então, sejam todos bem-vindos. Diga aí no chat, onde vocês estão? Às 6h20 da manhã de uma terça-feira. Estão por onde? Fazendo o quê? Bom, a semana passada nós não tivemos o nosso tradicional Café com Frankel às 6h15, porque nós fizemos um encontro às 8 horas da noite, né? Que foi a live, foi o aulão de fechamento do desafio do livro Mais de 1000 Pessoas em Busca de Sentido. Eu quero agradecer muito a todos que estiveram presentes. Nós tivemos um público muito grande, tivemos quase 1000 pessoas presentes nesse aulão que fizemos na terça-feira à noite, na semana passada. A ideia desse aulão foi de fato fechar aquele desafio que havíamos lançado, que foi o desafio Mais de 1000 Pessoas, no qual botamos 3.000 e tantas pessoas, quase 3.500 pessoas, para lerem o livro Em Busca de Sentido. O feedback foi o melhor possível, alegrou-me muito e a mim fez todo sentido realizar esse desafio. Certamente tantos outros desafios ocorrerão, mas enfim, semana passada não tivemos aqui às 6h15 por conta disso, porque nos encontramos à noite. Tá? Estamos chegando no mês de novembro, estamos aí às portas já de novembro, o ano vai caminhando a passos largos, né? Já vamos chegando no final do ano de 2023, mas esse mês de novembro para nós é um mês especialíssimo, é um mês que estamos aguardando com muita ansiedade, com muita expectativa, já há um bom tempo, e aqueles que acompanham os trabalhos por aqui sabem bem disso, já há algum tempo nós estamos montando um documentário, um filme sobre a vida de Viktor Frankl. Nós iniciamos isso já no ano passado. Ao longo desse ano nós passamos por alguns países, fomos para a Áustria, né, Viena, fomos para a Polônia, fomos para a República Tcheca, fomos para a Alemanha, passamos em alguns campos de concentração, fomos a Viena para conhecer o lugar em que viveu, cresceu, morreu Viktor Frankl. E ao longo desse percurso todo nós fomos coletando entrevistas, imagens, material para conseguir montar um filme da vida de Viktor Frankl. E esse filme já está na sua fase final e nós iremos lançá-lo agora no final de novembro. Então eu quero que vocês se programem, eu quero que vocês se preparem, eu quero que vocês entrem nesse estado de empolgação barra ansiedade aqui conosco, tá bem? Vai ser um grande filme, certamente, o maior filme já feito sobre a vida de Frankl. Nós faremos uma pré-estreia em São Paulo, né, no cinema de São Paulo, e depois esse filme vai alcançar aí as plataformas, vai para a Lumini, que é a empresa que fez a parceria conosco, né, a Lumini TV, esse stream de filmes, e depois nós iremos colocar também no YouTube, enfim.
Mas só para avisá-los que novembro está chegando e esse é um mês especialíssimo para nós, né? Porque vem para a telona o filme de Viktor Frankl. Tá? Estamos muito animados, muito entusiasmados com isso tudo. Tenho certeza que será algo grande, mas eu conto com a ajuda de vocês na divulgação. Quero muito que vocês assistam, que vocês, né, promovam também esse evento, esse filme. A vida de Frankl é uma vida que vale a pena ser contada, né? Uma vida que vale a pena ser conhecida, pelos motivos que vocês aqui já sabem, né? Vocês são um público fidelíssimo, participam já dos programas do Café com Frankl e tantas outras atividades que eu desenvolvo já há algum tempo, e vocês sabem a grandeza, a magnitude e a importância disso tudo, tá bem? Então, por gentileza, contribuam e aguardem os próximos avisos, porque vem aí o filme sobre a vida de Frankl. Ainda não temos o nome do filme. O nome é o tipo de coisa que você coloca lá no final, né? Que o diretor vai colocar depois que a obra estiver toda ela, né, pronta, editada. Mas será esse filme sobre a vida de Frankl. Bom, senhoras e senhores, então sem mais delongas, vamos para aquilo que nos traz aqui, tá certo? Me mandaram lá na caixinha do Instagram a seguinte questão, né? Olha, professor, deixa eu pegar aqui a pergunta, mais ou menos como foi. Olha, professor, dá para ter fé na humanidade? Dá para ter esperança no mundo, mesmo diante de tudo aquilo que nós vemos? A pergunta era basicamente essa, né? Se dá para ter fé na humanidade, se dá para ter esperança, mesmo diante de todo esse cenário caótico, de confusão, de guerra, né, de uma política polarizada, enfim, de um mal que parece avançar a passos largos e firmes em toda a sociedade, em todo o mundo, enfim. E é uma pergunta interessante, é uma pergunta que nós, de fato, nos fazemos. E a depender da resposta que nós damos, as nossas vivências, elas mudam significativamente. A partir dos conceitos que nós formamos frente a questões como essa, será que eu acredito nesse mundo? Será que eu tenho esperança nesse mundo? Será que eu tenho fé na humanidade? Será que isso tudo já está perdido? Já está acabado? Não tem absolutamente mais nada a ser feito? Ou será que tem algo que pode ser feito? Será que tem alguém fazendo algo? Será que um elemento de esperança surge? A partir da resposta que eu dou a essas questões, que surgem corriqueiramente, surgem diariamente, a partir das respostas que eu dou, conceitos são formados. E minhas vivências, o modo como eu me comporto, o modo como eu vivo, o modo como eu respondo à vida, é impactado tendo em vista esses conceitos. Você entende? Assim, não precisamos ir muito longe, né? Dá para entender isso claramente. Eu posso me tornar uma pessoa mais rabugenta, que vive de reclamações, que vive empurrando tudo com a barriga, que vive se chateando, que entende, tem uma paciência curtíssima e que a qualquer momento estoura e se zanga. Posso me tornar uma pessoa irascível, zangada, rabugenta, chata, pessimista, né, insuportável. Como eu posso também me tornar uma pessoa mais otimista, esperançosa, alegre, enfim. Tendo em vista o modo como eu enxergo as coisas. O que vai de algum modo condicionar, por assim dizer, as minhas ações, são os conceitos que eu estou formando. A partir dessas provocações que a vida me faz, que os outros me fazem, essas provocações que eu sinto que nascem diariamente no meu coração, né? Que aparecem na minha consciência. Será que... Responda aí no chat. Tá? Será que eu tenho fé na humanidade? Aqui, entende, assim, eu não tô entrando nos pormenores dos termos, não estou querendo fazer um estudo hemenêutico, teológico, exegético, tá? Estou jogando palavras que são palavras do senso comum e eu quero que vocês as interpretem nesse momento de forma assim, simples, tá? Tal como ela aparece, tá bem? Bom, será que eu tenho fé na humanidade? Será que eu tenho esperança nesse mundo? Você tem fé na humanidade? Você espera algo? Você tem alguma esperança
de que as coisas mudem, de que as coisas sejam melhores, ou não? Você acha que está tudo acabado? Que o mal, ele vai agora avançar cada vez mais com passos firmes, largos, e no final, né, tudo chegará ao seu fim, que a humanidade chegou no seu ponto mais baixo e que agora é daqui para o abismo, é daqui para o quinto dos infernos. Dá para ter fé, dá para ter esperança, dá para de algum modo arregaçar as mangas e falar, não, tudo bem, eu vou me empenhar, eu vou trabalhar, eu vou fazer algo, afinal de contas é possível, ainda dá tempo, ou já não temos mais tempo, acabou. É guerra, destruição, confusão, entende? E aí? Viktor Frankl, ele foi acusado várias vezes de sobrevalorizar o homem, tá bem? De sobrevalorizar o homem. Enquanto muitos dentro do humanismo, né, um humanismo ateu, enquanto muitos dentro do existencialismo eram acusados de pessimistas, e acusados não de forma leviana, acusados assim, de forma correta, tá? Porque havia e há mesmo um pessimismo terrível dentro do existencialismo, né? Sob diversos aspectos e em muitos autores. Há um niilismo profundo, perigoso, pernicioso dentro de algumas correntes humanistas, e Viktor Frankl, na contramão, era alguém que estava lá, né? Dentro do existencialismo, do personalismo, dentro do humanismo, estava, né, tramitando mais ou menos por essas escolas, muito embora ele não se fixasse a nenhuma e não se intitulasse isso ou aquilo outro, né? Mas ele era visto como, sei lá, um tipo de existencialista otimista. Curiosamente, ele fala sobre a vida, fala sobre a pessoa, sobre a existência humana, fala sobre questões filosóficas, antropológicas, e o cara é otimista. Como que pode? Ele fica sobrevalorizando o homem. Ele acha que o homem é muito mais do que aquilo que nós vemos, muito mais do que aquilo que a filosofia tem escrito. Ele acredita que o homem pode de fato se tornar algo que o valha, algo bom, algo grande. Ele fica falando aí sobre liberdade, responsabilidade, sobre amor, um amor autêntico, um amor genuíno, né? Então ele vai falar, olha, eu tenho sido muitas vezes acusado de sobrevalorizar o homem, colocando-o num pedestal mais elevado, né? E na sequência ele vai se explicar, olha, de algum modo eu faço isso, e faço conscientemente. Faço conscientemente. Eu boto o homem realmente lá em cima. Certo de que muito possivelmente ele vai chegar num lugar um pouco abaixo daquele em que eu o coloco. Mas se eu colocar num lugar um pouco abaixo daquele que eu coloco, ele vai chegar, no fim das contas, num ponto ainda mais abaixo. Então a gente precisa esticar, a gente precisa jogar lá em cima, a gente precisa manter um nível, por assim dizer, de esperança e de credulidade que faça com que o homem entenda a que ele é chamado e possa dar passos nessa direção para se tornar um ser prestante, tá? Mas ele vai falar, olha, não é só porque eu estou fazendo uma espécie de terapia em grupo com o mundo, de terapia em grupo com a sociedade, que nos meus escritos, nas minhas palestras, eu fico sobrevalorizando o homem. Eu sobrevalorizo o homem porque eu acredito de fato no homem. Eu sei do que ele é feito, eu sei do que ele é constituído, eu sei do que ele é capaz. E sabendo do que ele é constituído, sabendo do que ele é capaz, eu posso então ter uma esperança grande, uma esperança certa, uma fé, assim, bem fundamentada, inquestionável naquilo que é a humanidade. Ele vai dizer, se quisermos valorizar e empenhar o potencial humano em sua forma mais elevada possível, devemos antes de tudo acreditar que ele existe e que está presente no homem, esse potencial humano elevado e possível. Nós temos que acreditar que ele existe. Nós temos que acreditar que este potencial elevado está no homem.
Senão, o homem deverá desviar-se, deverá deteriorar-se, porque o potencial humano existe, sim, mas na pior forma. Por outro lado, não devemos permitir, olha que bonita essa expressão dele, por outro lado, não devemos permitir que nossa fé potencial na humanidade do homem induza-nos a esquecer o fato de que, na realidade, os homens, aí aqui ele usa um termo latino, humanos, são e provavelmente sempre serão uma minoria. Então, olha, não é um otimismo tolo, não é um otimismo leviano. Eu estou dizendo que há um potencial humano elevado, que o homem é capaz de grandes feitos, de grandes atos. Eu estou dizendo que o homem é capaz disso, eu afirmo isso categoricamente. Afirmo pelas minhas observações, afirmo tendo em vista uma filosofia sadia, afirmo validando e corroborando isso com a realidade, tudo bem. O homem é alguém que tem um grande potencial de ascensão, de elevação, de crescimento, de bondade, né? Melhor dizendo. Mas eu não digo isso de forma inconsequente, leviana, tola. Eu entendo que, muito embora tenhamos esse potencial, são pouquíssimos, uma minoria que de fato tornam essa potência num ato, que atualizam essa potência. Eu sei que são poucos os homens que de fato se comprometem em viver uma vida justa, honrada, né, uma vida moral. Eu sei que a maioria, poderíamos dizer aqui, né, botando palavras aqui na boca de Frankl, né, ele não disse isso tudo, mas né, concluindo isso a partir do pensamento dele, eu sei que a maioria vive uma vida imoral. Eu sei que a maioria é delinquente moralmente, é pervertida, está desatenta, está longe da realidade, não buscam o bem, não promovem o bem, não vivem como deve ser vivido. Eu sei que a maioria está desatenta, está relapsa. Então a gente está contribuindo de alguma forma para que pegue fogo no parquinho, para que né, esse mundo se torne ainda mais caótico, mais confuso. Eu sei que a maioria, de algum modo, se compromete em viver uma vida imoral, viver como porcos. A maioria. Mas a esperança que eu tenho é a esperança justamente na minoria, porque os bons sempre foram minoria. Os homens que atualizam essas potências elevadas sempre foram poucos. Ele vai continuar. Contudo, é exatamente esse fato que deve estimular a cada um de nós a unir-se à minoria. As coisas vão mal, mas se não fizermos o que pudermos para fazê-las progredir, tudo será ainda pior. Ou seja, as coisas vão mal, os bons são poucos, mas o curso da história da humanidade sempre foi alterado, sempre foi mudado positivamente por alguns poucos que decidiram fazer de fato o bem. O bem não precisa ser maioria para que vença. Basta que alguns poucos estejam muito empenhados, muito desejosos de fazê-lo. E nós precisamos nos juntar a esses poucos. Nós precisamos desejar ser essas pessoas que atualizam essas potências, que se desenvolvem enquanto pessoa, que buscam a verdade, que buscam a bondade, que buscam a beleza. Nós precisamos de algum modo nos tornar aquelas que, fazendo parte dessa minoria comprometida com o mundo e com a verdade, transformam toda a sociedade. A nossa esperança nesse mundo, a nossa esperança na pessoa não é uma esperança leviana, né? Ah não, olha que coisa linda, né? No final do ano as pessoas se vestem de branco, dão as mãos e cantam Imagine, né? Eu tenho esperança no mundo. Que esperança mais tola é essa? Isso não pode nos dar esperança.
Isso é confusão, isso é dispersão, isso é teatro, isso é mentira. A nossa esperança não é a esperança daqueles que acreditam que o mundo pode ser melhor porque as pessoas, né, num ato pacífico, numa praça pública, soltaram uma rolinha branca. Não é a esperança, né, tola, chula de alguém que acredita que o mundo vai bem porque agora em todos os cantos se fala de respeito às diferenças, se fala, né, de uma atitude aparentemente mais cortês, que privilegia, né, a pluralidade. Não é a esperança de alguém que acha que as coisas vão bem porque essas atitudes isoladas e torpes ocorrem. Mas é a esperança de alguém que acredita que as coisas podem caminhar de bom a melhor. Por quê? Porque eu sei, caramba, do que o homem é feito. Eu sei do que nós somos dotados. É aquela passagem, né, que nós encontramos nas Escrituras: pouco abaixo dos anjos Deus nos fez. Eu sei a matéria da qual eu sou feito. Eu sei que em mim existe uma capacidade de se elevar, não só em mim, em todos os homens. Eu sei que em todos nós existe a capacidade de se emendar, de mudar. Existe uma consciência que nos fala, existe um coração que pulsa, existe uma vontade autêntica, genuína, especificamente humana, que é uma vontade de sentido. Eu sei que todo o coração, todo ser humano na face dessa terra busca conhecer a verdade e busca Deus no seu profundo, no seu íntimo. Muito embora alguns irão negá-lo categoricamente, irão virar as costas para essa verdade, tantos outros irão responder a esse chamado. No dia de hoje, tantos estão respondendo a esse chamado. O homem é capaz de ser fiel aos seus compromissos, ao seu cônjuge. O homem é capaz de se entregar a uma tarefa. O homem é capaz de amar o seu Deus. O homem, ele é capaz de responder a essa consciência que ele fala, essa consciência que é uma espécie de sacrário. Eu sei do que o homem é feito, entendeu? Eu sei do que eu sou feito. Eu sei que eu posso me tornar um porco, mas eu posso me tornar um santo. Pá, isso me dá esperança. Eu posso ser a minha pior versão, mas eu posso ser a minha pior versão, não só eu, você também, todos nós. Isso nos enche de esperança. A esperança de saber que alguns poucos, irão responder positivamente a essas provocações. E esses poucos respondendo diariamente a essas provocações, aos poucos vão transformando o mundo, transformando a sua realidade. É que nós ficamos assistindo muitas vezes, né? Espero que vocês não, né? Eu sei que aqui eu estou diante de uma plateia, um público muito distinto. A gente fica assistindo, sei lá, assistindo jornal não vamos falar nomes aqui, porque senão a gente toma penalizações aqui no Instagram, né? Toma alguns bloqueios. Fica assistindo jornal, fica vendo sei lá o que, fica vendo qualquer tipo de matéria jornalística, onde tudo é pesado, tudo é sangrento, tudo é violento. A gente fica escutando, né, qualquer meio de comunicação e a gente vai ficando desesperado, né? Porque tudo é guerra, parece que o mundo está acabando em fogo, em bombardeio, né, em traição, em vilipêndio. Olha, de fato, existe o mal, isso é inegável. Mas quantas ações boas são feitas diariamente? Quantos e quantas todos os dias se decidem por ter o coração no alto, em viver uma vida honrada, digna, atenta? Quantas mães que não passaram a noite em claro cuidando dos seus filhos? Quantos filhos que não passaram a noite em claro cuidando dos seus pais acamados? Quantas pessoas que no dia de hoje irão oferecer o perdão? Quantas pessoas que não irão recomeçar? Quantas pessoas que não irão se converter? Quantas pessoas que no dia de hoje não irão pela primeira vez fazer as suas orações e se colocar diante do seu Deus? Quantas pessoas que no dia de hoje não irão proferir grandes verdades? E, gente, a fé que não é uma fé da humanidade tola, chula, simplória,
mas a fé numa humanidade porque eu sei do que o homem é feito. Eu sei do que nós somos capazes. E uma fé que, acima de tudo, que nasce e que cresce porque eu me sinto também chamado. Opa, pera aí. Eu ainda não entrei no jogo. Eu vou entrar no jogo. Eu vou fazer o que eu devo. Eu vou me unir a essa minoria. As coisas vão mal, mas cada um pode fazer o melhor que puder. E se cada um fizer o melhor que puder, nós iremos construir um mundo muito diferente daquele que nós recebemos. Iremos construir um mundo muito diferente daquele que nesse momento está sendo desenhado, mas só se cada um de nós fizer o melhor que puder, porque as coisas vão mal. Mas se não fizermos o melhor que pudermos, tudo irá ainda pior. Citando uma vez mais aqui Viktor Frankl. Opa, eu vou entrar no jogo, eu vou responder a isso. É aquilo que São José Maria Escrivá falava, né? A crise que nós vivemos é crise de santos. Sabe por que as coisas não melhoram? Porque eu ainda não me tornei o santo que eu deveria. Sabe por que esse mundo não floresce? Porque eu ainda não respondi de forma assertiva, de forma intensa ao chamado que a vida, ao chamado que o próprio Deus me faz. Mas e se eu respondo? E se você responde? E se nós vamos nos tornando aqui uma comunidade virtuosa? E se nós vamos promovendo o bem? Opa, peraí. Começa a surgir uma primavera, né? Começa a surgir um novo momento. Somos poucos, evidente, somos poucos. Aqui nessa live estamos em 106 pessoas agora. Se estivesse abrindo para fazer uma live de qualquer outra coisa, um assunto ridículo, talvez teria muitos outros, né? Tantos outros, muito mais. Talvez se aqui a gente não tivesse comprometido em falar a verdade, né, e exigir massivamente das pessoas, né, talvez essa conta assim cresceria, né, vezes 10, vezes 100, vezes 1000, vezes 1 milhão ao longo do ano. Nós somos poucos, evidente, somos poucos. Mas estamos comprometidos, mas estamos a fim de fazer a diferença. Mas sabemos desse potencial humano elevado. Sabemos que dá tempo. Sabemos que somos chamados. E sabemos que o mundo sempre foi, de algum modo, alterado, mudado pela resposta de alguns poucos, de uma minoria que se organiza. Que o crime é organizado, nós sabemos. Agora, que a minoria está organizada para promover o bem, olha, isso tudo ainda não sabemos, mas cremos. Cremos que é possível. E se isso for feito, grandes mudanças virão. Acreditar na humanidade. Acreditar na humanidade. Caramba, Deus se fez homem. Deus se fez homem. E mais algumas semanas nós vamos começar a meditar profundamente esse mistério, porque um pouco mais estamos entrando no advento, não é? Deus se fez homem. Como que eu não vou acreditar na humanidade? Pouco abaixo dos anjos fomos feitos. Somos dotados de muitos dons. Somos capazes de fazer grandes coisas. E lembrem-se, nunca foi uma multidão incontável que fez a diferença no mundo. Sempre foram alguns poucos, aqui e acolá, que começaram a se levantar, começaram a se tornar aquilo que deveriam e, aos poucos, foram mudando o curso da história. O convite que vos faço essa manhã, a partir desse texto aqui de Frankl, é que nos decidamos fazer parte dessa pequena comunidade. Fazer parte dessa minoria que se levanta, que faz o que deve, que responde ao chamado da vida, que promove o bem, que devolve a esperança ao mundo. Tá bem? Senhoras e senhores, tenham todos um bom dia. Agora são 6h48, hora de encerrar aqui para levar também a molecada para a escola. Tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus, uma alegria estar aqui com vocês. Printem essa tela,
divulguem essa live, levem para mais pessoas. Nos vemos muito em breve, numa caixinha de perguntas, numa próxima live, no próximo Café com Franklin, tá bem? Bom tê-los por aqui. Lembrando que agora em novembro, final de novembro, vai ao ar o filme de Viktor Frankl. Tá? Eu quero que vocês entrem nesse embalo conosco, né? Fiquem também entusiasmados, empolgados, ansiosos por isso que está por vir, né? Que de fato vai ser algo grande. Tá? Então, final de novembro, nós lançamos o filme de Viktor Frankl, que já há bons meses, né, há mais de um ano, estamos montando e gravando, tá bem? Fiquem todos com Deus, tenha um bom dia e até a próxima. Tchau.